Estão querendo falar? Tá, obrigado. Bom, gente, nós aqui na igreja antecipamos. Tem uma bateria aqui, gente, ó. É de violão. Segura aí, por favor. Nós estamos na semana do Natal. Hoje à noite, inclusive, nós estaremos aqui apresentando um musical de Natal. Espero que você venha, que você traga um convidado, alguém para poder participar. A gente tem expectativas aí muito grandes em relação ao que Deus já tem preparado para fazer. Você crê nisso? Que Deus tem coisas preparadas aí para fazer? Coisas boas? Então, eu tenho certeza disso. Deixa eu só abrir aqui o meu esboço. E nós vamos falar nessa manhã sobre Natal. Nós vamos falar a respeito exatamente do Natal. Quem está pronto aí para ouvir? Pastor, já conheço a história do Natal. Pois é, mas é sempre bom relembrar os princípios, né? E saber por que nós estamos celebrando, porque acaba que nós vamos entrando no automático. Então, por exemplo, eu estava vindo no carro, a gente está perguntando para o meu filho mais novo, né? Sobre o Natal, o que é o Natal, né? E ele está confundindo, né? O Papai Noel com Jesus. Quem nasceu no Natal? Papai Noel. Não, cara, Jesus. Né? Foi isso, Amanda? Ah, tá. Ah, é isso aí. Jesus nasceu, mas o Papai Noel é o papai que ajuda, né? É o papai que ajuda. Não, pronto. Não deu para explicar ainda para ele isso. Mas por quê? Porque a gente fala muito de Papai Noel, a gente fala muito da árvore de Natal, né? E eu, sinceramente, não vejo nada de errado nisso, né? Eu acho que não tem nenhum tipo de problema, mas nós temos que entender que Natal fala do nascimento. Natal significa nascimento, e é o nascimento de Jesus. É quando o Verbo se fez carne e vem habitar entre nós. Então, abre a tua Bíblia comigo em João, capítulo 1, no versículo de 1 a 4, e depois eu pulo para o 14 a 18. Você pode acompanhar aí a leitura? Esse texto diz assim, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e Ele era a luz dos homens. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Senhor, nessa manhã eu te peço, fala conosco. Espírito Santo, eu peço que tu venhas vivificar essa palavra nos nossos corações. Repreende o roubador da boa semente. Dá-nos, ó Deus, ouvidos atentos, uma mente alerta para ouvir a tua voz, que possamos levar cativo a tua obediência, os nossos pensamentos nesse momento, para que nada venha nos desviar, mas que nós possamos, Senhor, através da tua palavra, ter a nossa fé renovada. Bom, nessa celebração de Natal, que nós comemoramos nesse mês, mais especificamente vai ser no dia 25, eu quero refletir com vocês, então, sobre o significado desse Natal. E, tradicionalmente, obviamente, é a comemoração do nascimento de Jesus, né? E aqui a gente não precisa discutir se Jesus de fato nasceu no dia 25 ou não nasceu no dia 25, né? A gente não está aqui para poder, não, mas ele não nasceu no dia 25, ninguém sabe. Sim, mas convenciona, se estabelece então ali um dia, uma data, para que nós possamos comemorar esse momento, né? Foi no dia 25 de dezembro que o anjo Gabriel apareceu a Maria. Não, a gente não tem como comprovar, mas ficou estabelecido que nessa data nós vamos celebrar o nascimento de Jesus. Amém? E esse nascimento aconteceu dessa forma. Eu vou ler aqui rapidamente Lucas 1:26, né, depois de 35, eu vou pular alguns versículos, que fala exatamente sobre esse texto do nascimento. Diz que no 6º mês, o anjo Gabriel
foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José, ou seja, ela estava noiva. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida, dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus, que significa Salvador. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relação com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Bom, nós sempre comemoramos o nosso aniversário quando nós o quê? Na data que nós o quê? Nascemos. Não é verdade? Não tem nenhuma novidade disso. Ou seja, quando nós passamos a existir. E com Jesus, gente, não foi diferente. Jesus, ele passa a existir, entenda, eu vou explicar. Ele passa a existir como homem, a partir do momento que ele nasce aqui na terra. Mas não significa que ele não pré-existia. Jesus pré-existia ao seu nascimento. Por isso que esse nascimento é um nascimento diferenciado de todos os homens, senão ele seria um homem igual a mim e a você. Mas ele era o próprio Deus. Nós lemos lá no começo que ele era o verbo, ele era a palavra, ele estava no início, ele estava na criação, e esse Jesus, esse Deus, ele vem ao mundo. O Espírito Santo, ele gera Jesus no ventre de Maria, ela não tem relação com o seu marido, e aí ela fica grávida, então Jesus nasce, e a partir dali, então, pelo nascimento, nós comemoramos esse Natal. Lá em Filipenses 5:8 diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. E aí eu quero comprovar para você que ele diz que mesmo existindo, já existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou. É kenosis aqui. Ele se esvazia, assume a forma de servo, tornando-se então semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós sabemos que Jesus sempre existiu, ele é eterno. Ele estava com Deus na criação, ele estava com Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha ardente, ele estava com Daniel na cova dos leões, protegendo Daniel, ele estava com Davi lutando contra Golias, porque a Bíblia fala isso para a gente. Ele nunca perdeu uma batalha, ele sempre existiu, ele é o Senhor dos exércitos. E nós podemos ver no Antigo Testamento como Jesus já pré-existia. Nós vemos aqui que ele se esvaziou quando ele veio, ou seja, ele deixou de ser quem ele era, na sua glória, na sua onipotência, na sua onipresença. Você consegue entender isso? Ele se esvazia dos seus atributos. É por isso que quando Jesus está na terra, ele não se teletransporta. Você vê que Jesus faz longas caminhadas de deslocamentos. Ele vai de Nazaré lá para Jerusalém. Ele vai da Judéia até o outro ponto. Ele atravessa o rio para poder encontrar o outro pessoal lá do outro lado, da outra margem. Por quê? Porque ele não era onipresente. Ele não era onipotente como homem ali. Porque ele não porque ele não era, não porque ele não podia, é porque ele simplesmente, ao nascer no Natal, ele simplesmente decidiu
que ele iria esvaziar-se de tudo que ele tinha para viver como homem. Pastor, mas Jesus fez um monte de milagres. Jesus agiu por... Como que Jesus faz isso? Ele fez tudo isso agindo na força de quem? Do Espírito Santo. Você vê que o ministério de Jesus, ele vai começar através do desdobramento de milagres, de prodígios, de sinais, depois que ele é batizado e ele recebe quem? Que vem como uma pomba, ele recebe o Espírito Santo, então ele passa a ser cheio do Espírito Santo, e no poder do Espírito Santo, o que ele faz? Ele cura, ele liberta, as pessoas se rendem a Jesus, e ele falou, olha, eu vim como homem, estou mostrando para vocês que o que eu estou fazendo não é no poder, todo o poder que eu sempre tive, é no poder do Espírito Santo, esse que quando eu for, vai ficar com vocês, e vocês vão poder fazer a mesma coisa que eu fiz, ou coisas maiores, porque se vocês crerem, vocês vão agindo nesse poder do Espírito Santo, vocês vão colocar a mão sobre os enfermos, eles vão ser curados. Então, Jesus, ele age na força do Espírito Santo nessa terra. Ah, pastor, mas Jesus era Jesus. E Pedro, quem ele era? Era homem igual a mim e você. E no templo de Formosa acontece o quê? Quem lembra? Me dá uma esmola, o aleijado. Me dá uma esmola. Me dá um dinheiro. É muito legal, porque ele olha, diz a Bíblia que ele olha para o homem. Ele fala, eu não tenho ouro nem prata, ou seja, eu estou duro. Mas uma coisa eu tenho, o quê? Eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu creio que ele está comigo, eu tenho a autoridade que me foi dada, porque ele falou, toda a autoridade foi dada para a igreja. Eu sou igreja, então olha para mim, homem, ouro e prata eu não tenho, mas eu vou te dar o mais importante que eu tenho, que é o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, levanta e anda. Poder do Espírito Santo. E quando nós falamos de Natal, nós temos que entender que nós estamos falando de um marco na vida da humanidade, na minha e na sua. Porque quando Jesus nasce, o plano de salvação, ele vai se cumprir a partir dali de forma prática. E isso fez diferença na vida de todos nós. Por isso que a celebração do Natal tem que ser algo com muita alegria. Sabe por quê? Porque ele nasce para que a gente possa poder viver. Enquanto o homem, eu falei, Jesus não era onipresente. Ele precisava se deslocar. Levava tempo para sair de um lugar para o outro. Não era também onisciente. Diz o texto que ele crescia em sabedoria, graças aos olhos de Deus e dos homens. Ele fazia perguntas quando ele não sabia, quando era mais novo. Ele estava no templo perguntando, falando, discutindo, querendo aprender, menino novo, estava lá no templo com os mestres, discutindo assuntos pertinentes à Bíblia, à palavra, à lei, no caso da época. Ele estava interessado, Jesus está interessado desde sempre, ele tinha interesse em crescer, ele não nasceu e simplesmente do nada ele teve toda aquela sabedoria. A Bíblia nos dá a pista, ela escreve que Jesus, ele cresceu, ou seja, ele teve que buscar crescimento. Irmão, se você não buscar crescimento na tua vida, em todas as áreas, você fica no mesmo lugar, vão passar 10, 15, 20 anos, você é a mesma pessoa, não produziu, não fez nada, passou nessa terra e ninguém nem te notou. Eu quero ser notado. O dia que eu morrer, tem que falar que aquele homem lá era homem de Deus. Aquele homem lá, aquele rapaz, aquele pastor lá, aquele pastor influenciou minha vida. Aquele pastor me abençoou, o dia que eu precisei ele me abençoou. Ele me deu uma palavra, quando eu morrer, não vou porque eu vou ser arrebatado. Jesus não era onipotente. Em Atos nós vamos ver que tudo que ele fazia era através do Espírito Santo. Atos 10, 38 diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Ele foi ungido com Espírito e poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele.
isso significa também que Deus está contigo. É justamente por isso que Jesus nos disse que nós podemos fazer milagres. Os que ele fez e até maiores, como ele mesmo disse. Isso pode ser visto, eu já dei o exemplo, através dos apóstolos que fizeram tantos milagres, tantas maravilhas, né? A sombra de quem curava? A sombra de Pedro curava. Ou seja, tem algum episódio em que a sombra de Jesus curou? Quem lembra? Quando ele curou com a sombra dele aquela mulher paralítica. Lembra? Quem lembra? Gostei da tua cara. Realmente, isso nunca aconteceu. É verdade, ainda bem que você está lendo a Bíblia. Isso nunca existiu. E quando eu vejo a sombra de Pedro curando, as pessoas queriam só que a sombra passasse que curava. Eu consigo ver, porque tudo que Jesus falou se cumpriu, o que não se cumpriu ainda se cumprirá. Mas tudo que ele falou que nós poderíamos e que seria feito, foi feito. Tanto é que ele fala, coisas maiores vocês farão. E aí eu posso pegar um exemplo. A sombra de Pedro curando é uma coisa muito grande também. Essa palavra não falha para quem crê. Agora tem que crer. Porque você é muito doido, eu sempre falo. Eu não. A Bíblia fala que a Bíblia é louca, é uma doideira. A Bíblia é tão doida. Viver pela fé é um negócio tão doido, é um negócio tão assim, gente. Para quem não crê, é muito assim. O cara que não crê, que não tem revelação, que não teve a revelação, o cara fala assim, cara, isso é maluquice. Vocês estão aí levantando, você é muito doido. Por que é? Um monte de gente reunindo na igreja, você nem me conhecia. Um nasceu no Amazonas, outro nasceu no Pará, outro nasceu não sei aonde. Um é de Caxias. E quem é de Caxias é gente boa aí. Levanta a mão. Quem é caxiense? Não falei que tinha gente boa? Eu. Gente boa. E todo mundo se reúne, levanta a mão, canta, adora a Deus, chora na presença de Deus, se abraça, fala uma palavra de fé para o outro e vai caminhando. O cara olha para aquilo e fala assim, rapaz, esses caras são doidos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra do Evangelho, o Evangelho é loucura. Loucura. Para quem não crê. Mas ela fala para quem crê, para quem é doido, e fala, eu vou crer nessa palavra. Eu vou entregar minha vida para essa. Eu vou crer no que está escrito, eu vou colocar em prática, eu quero ver. Você pode fazer isso com Deus, eu quero ver se tu é Deus mesmo. Eu vou crer, eu vou me entregar, vou me lançar. Eu quero ver minha vida mudar. Tu vai. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que para quem se perde é loucura, mas para quem crê é o poder para a salvação. Da glória. Jesus tinha, eu repito, sede. Jesus tinha fome nessa terra. Jesus se cansava. Jesus dormia. E Jesus morreu uma vez também. Não é? Porque Jesus tinha fome, tinha sede. Ele diz, num determinado momento, que em tudo ele foi tentado. O Evangelho, uma das cartas, diz que Cristo, em tudo e em todas as coisas, ele foi tentado, mas ele não caiu em tentação. E é por isso que hoje ele pode socorrer a todos aqueles que são tentados, porque ele já veio, já viveu e já sabe como se livrar da tentação. E se você quer se livrar do mal, procure a ele, leia a Bíblia, deixe essa palavra entrar no teu coração, que ele vai te ensinar como se livrar do mal. Porque ele mesmo foi tentado em tudo. Eu disse que Jesus pré-existiu. Hebreus 10:5 diz que ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. O que quer dizer? Que Deus preparou um corpo para Jesus, que já pré-existia. João 1:14-17 diz, e o verbo se fez carne, eu já falei, e habitou entre nós. E lá no versículo, se não me engano, 15, ele fala,
ele vem depois de mim, mas ele vem depois de mim, o João Batista falando, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. João Batista se referindo a Jesus. Mesmo caminhando nessa terra, 100% homem, Jesus não perdeu a sua origem e ele não perdeu a identidade divina que ele tinha. Ele não era um homem qualquer, isso é verdade. Ele era Deus, mas era 100% homem. Hebreus 1, de 1 a 4 diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Olha aí a pré-existência dele, dizendo que ele fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Fugiu aqui. Ué, gente. Desculpa. É porque eu fui mexer aqui. Ué, gente. Onde é que eu... Tá, achei. Assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Bom, outro texto que eu quero ler aqui é João 8, 51, 59, diz assim: em verdade te digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então os judeus disseram: agora estamos certos de que você tem demônio, para Jesus. Abraão morreu e também os profetas, e você diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Você não está querendo nos dizer que é maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas que morreram, quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não conhecem, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentirosos. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem 50 anos de idade e viu Abraão? Os caras não entendiam nada. Jesus respondeu: em verdade eu lhe digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Boa. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou todo o templo. Gente, pensa em Jesus falando isso no templo. Abraão se alegrou quando me viu, que falou assim: não, vamos apedrejar esse cara, é muita heresia. Quem deixou esse cara falar? Mas ele está dizendo: olha, eu sou o Deus encarnado. Eu vim para salvar vocês que creem em mim. E é o seguinte: antes de Abraão existir, eu sou. Que lindo. Eu gosto que quando Moisés também fala, mas Moisés fala: eu vou falar para o faraó. Eu como que eu vou para o faraó? Falar? Eu vou dizer o quê? Aí, faraó, liberta o povo, aí, legal. Ó, liberta o povo, hein? Eu vou falar que quem me enviou. Aí Deus fala para ele, Jesus fala para ele: ô Moisés, quando você falar para faraó, ele perguntar quem te enviou, você fala que o eu sou te enviou. Eu sou fala para mim e disse assim: basta. Eu sou, cara. Não, é tipo assim, não discute comigo, porque eu sou. É Deus falando: eu sou o Criador do céu e da terra, eu tenho todo o poder, eu mudo a tua vida, eu mudo a tua casa, eu mudo a tua mente, eu te curo, eu te levanto, eu te restauro, é só você crer em mim. Isaías 7,14 diz assim: portanto o Senhor mesmo lhe dará um sinal, e eis que a virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, Deus conosco.
Lá Isaías já tinha profecia que a virgem iria conceber. E nós lemos já aqui no Novo Testamento, no início dessa pregação, que o anjo Gabriel aparece a Maria para cumprir o que estava escrito lá em Isaías. Ou seja, tudo que Deus fala, Ele cumpre. Todas as profecias foram cumpridas. Você vai ver que tem uma profecia que está para se cumprir ainda, e nós estamos aguardando ela. E vai se cumprir. Essa profecia de Isaías, irmãos, ela foi falada nada menos do que 700 anos antes de Jesus nascer. Foram 7 séculos. Deus deu uma palavra, demorou 7 séculos. Para a gente está demorando, mas para Deus não, porque a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para mim, para Deus, demorou 7 dias. Não, isso aqui sou eu que estou falando, tá? Na minha cabeça, irmão. Eu que estou falando na minha cabeça aqui, né? Mas se a gente pegar essa métrica de Deus aqui, é como se Deus falasse: Isaías, fala agora que eu estou mandando Jesus. Quanto? É só uma semaninha. 7 dias aí eu estou mandando Jesus. Pronto. E para Deus foi rápido. Mateus 1,18 diz assim: ora, o nascimento de Jesus foi assim. Ah, já li esse texto. Está vendo? Toda hora eu meto a mão nesse negócio aqui. Nunca acontece isso. Mas eu não sei onde eu botei a mão aqui que o negócio foi lá para cima. Em casa não acontece. Não acontece. Sai. Em nome de Jesus. Agora tu vai ter que ter paciência para eu chegar, para eu ver onde eu estava, tá? Bom, quando o anjo chega até Maria, é interessante que José, ele resiste. Gente, o nascimento de Jesus é porque a gente fala assim: ah, pô, que lindo ver hoje, mas pensa em José. Estou noivo da Amanda, aqui, não casei ainda. Não era comum Deus falar dessa forma, não é verdade? Naquela época. Aí a Amanda fala: Glaucio, quero conversar contigo. Tá bom, fala, Amanda. É porque é o seguinte, eu estou grávida. Mas olha, do Espírito Santo. Pensa em José. Maria. E diz a Bíblia que José vai para casa e ele fica pensando nessas coisas. Né? Ele se afasta dela para poder não infamar ela, mas quando ele está em casa lá, diz a Bíblia que ele fica lá pensando nessas coisas. Quantas vezes acontece coisa com a gente, vai para casa e fica como? Pensando nessas coisas. Ritinha que falou mal de mim, tu vai para casa, ó. Mas ela também falou, tu vai. E José estava lá: meu Deus, mas como é que é isso? Mas o que aconteceu? Será que é verdade? Será que não é? Até que o anjo aparece a José. E quando o anjo aparece a José, fala: não temas em receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. E aí José tem a revelação, e aí as coisas. E José então decide acompanhar Maria naquela missão de criar também Jesus aqui como um pai aqui na terra. A primeira reação dele era não acreditar. Então ele vai deixar ela em secreto, para não dizer o motivo da separação. Até porque Maria podia ser apedrejada, né, pela lei. Né, caso, né, isso viesse à tona ou soubessem disso, a lei mandava que a mulher fosse apedrejada. Cristo, gente, não poderia ser gerado de uma semente humana. Isso por motivos óbvios. Primeiro, se ele fosse um homem natural, ele não seria alguém que já tinha existido assumindo um corpo. Então, tinha que ser dessa forma. Zacarias 12:1 diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala ao Senhor o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Então, Jesus foi formado, obviamente, ali dentro do ventre de Maria,
mas pelo Espírito Santo. Nós passamos a existir, então, no ato da concepção, a semente do homem e a da mulher, somado ao Espírito que é soprado pelo Senhor. Então, a gente sabe como que nasce uma criança, e aí Deus sopra o Espírito naquela criança. E no caso de Jesus, não teve semente do homem, apenas, né, o óvulo da mulher, e o Espírito Santo é que fez com que Jesus fosse gerado. Jesus não nasceu assim, pois se assim fosse, ou seja, da forma normal, ele não seria o Deus encarnado, mas seria qualquer um de nós. Então, para a profecia se cumprir, teria que ser o Deus encarnado. O Verbo teria que se fazer carne. Amém, gente? Agora, quais são as razões de Jesus ter encarnado? Eu quero te falar algumas. Primeira razão, revelar Deus aos homens. Deus queria se revelar num relacionamento mais pessoal com o homem, por isso Jesus nasce. Porque Deus sempre teve relacionamento com o homem, não é que Deus não tinha um relacionamento. Ele tinha, né? Ele fala de Davi, segundo o coração dele, ele tinha relacionamento com profetas, com alguns homens específicos que você vai ver lá no Antigo Testamento, mas o relacionamento que nós temos hoje, onde a Bíblia diz que todo aquele que crê, né, nós que cremos, que somos novas criaturas, podemos entrar pelo novo e vivo caminho, pelo véu que foi rasgado, no Santo dos Santos, ou seja, na presença dele, e ter comunhão, cada uma comunhão pessoal com Deus. Você vai para a tua casa, você entra no teu quarto, você começa a falar com Deus, e Deus se revela ali, naquele lugar, sobre a tua vida, você sente a presença de Deus, ele fala contigo, você é cheio da plenitude dele, você tem um relacionamento pessoal com ele. Jesus veio então, primeiro, para que isso pudesse ser possível. Um resgate do relacionamento que ficou quebrado lá no Jardim do Éden. Quando o homem, ao ser criado, tinha esse tipo de relacionamento, de falar com Deus, de pessoalmente poder conversar com Ele. Aquilo foi rompido pelo pecado, Jesus vem e Ele vem revelar Deus aos homens. João 1,18 diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Isso está em João 1,18. Diz que Jesus tornou o Deus Pai conhecido dos homens. Ao assumir essa forma, Jesus revelou todo o poder de Deus e tem revelado ainda hoje a todo aquele que crê. João 14,4. Eu vou pular esse texto aqui que é longo. Todo relacionamento com Deus, lá no Antigo Testamento, embora seja de um Deus gracioso, poderoso, santo, é um relacionamento mais ou menos distante. E Jesus vem, então, para poder mudar isso. Eu acho até que Davi começou, né? Davi teve uns lampejos desse relacionamento mais próximo, né? Um vislumbre, pelo menos, desse relacionamento com Deus, de um relacionamento um pouco mais próximo. Ele fala que Deus, né, Jesus, no caso, Deus Pai, é o pastor e ele é o ovelha. Eu acho que foi uma forma, o que ele conseguiu chegar mais próximo no Novo Testamento, né, é do pastor com a ovelha. Mas agora Jesus vem e fala que não é mais, continua sendo pastor e ovelha, mas mais que isso, agora eu chamo vocês de amigos. Agora vocês para mim são amigos. 2, Jesus veio para revelar Deus aos homens, encarnou para isso. Segundo, ele veio terminar o que Adão não conseguiu fazer. Adão tinha uma missão que era de reproduzir homens como ele. Ou seja, homens de relacionamento com Deus. Homens, né, que obedecessem a Deus antes da queda. Que tivessem um relacionamento íntimo com Deus. A lei dada em Gênesis era que o homem reproduzisse segundo a sua espécie. Portanto, quando ele pecou, começou a reproduzir seres espiritualmente mortos, fora do propósito de Deus. Então, o segundo Adão vem para que ele possa, então, gerar homens e mulheres com um espírito vivo. Porque todo aquele que recebe a Jesus é ressuscitado com ele e é ressuscitado, tem o seu espírito ressuscitado. Então, Jesus, né, vamos dizer assim, tem reproduzido
homens e mulheres com o Espírito vivo, que hoje têm comunhão com Deus. Amém, irmãos? Então ele vem resgatar isso na minha vida. Terceiro, Jesus vem para vencer o diabo como homem. Ele vem como homem para destruir as obras do inimigo. Se Jesus vencesse o diabo, gente, como Deus, eu vou dizer para você que isso é covardia. Não tem nem luta. Não tem. Não, mas ele vem como um homem. Aliás, a gente tem que ter até cuidado, irmãos. O diabo, ele tem um poder, sim, que é dado a ele, o poder lá, né? O diabo tem um poder de ação. Tem ou não tem? Tem. Mas a igreja tem que entender e tem que parar de dar muita atenção para esse poder que o diabo tem. E eu vou dizer assim, dar moral para o diabo. Por quê? Porque para nós que estamos em Cristo e que temos o sangue de Jesus sobre a nossa vida e que vivemos na força do Espírito Santo, o diabo é derrotado. Ele é derrotado na sua vida e na minha vida. Quem serve a Deus não precisa ter medo do diabo. Por quê? Ele não pode tocar. Quem é de Deus, diz a Bíblia, Deus o guarda e o maligno não o toca. Ele não pode tocar em você. Não pode. Outro dia uma pessoa falou para você, pastor, acho que estão com o olho grande aqui. Não, no olho grande aí. Ai, meu, vamos... Meu irmão, se botar o olho grande na minha vida, vai ter o trabalho de botar, esticar o olho até estourar o olho. Não vai adiantar nada. Tem olho grande. Ah, não. Ah, eu estou sentindo olho grande, eu não estou sentindo nada. Por quê? Não pega, irmão. Eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Vai lá, vou fazer um trabalho para o Glaucio. Pode ir. A hora que tu chegar lá, que agora esse trabalho aqui, o capeta fala assim, ô filhão, escolhe outro aí. Porque esse aí não dá, né? Está vendo que não dá? Ó a luz, ó o sangue. Não me traz mais nesse nome aqui, porque senão acaba com a sessão aqui do negócio, nem desce. Vai estragar até o negócio lá, dos que estão fazendo. Se levar o teu nome, levar o meu nome. Por quê? Porque quando falar e quando vir, é luz, é luz, é luz. Porque quem está em Cristo anda na luz. Eu já contei isso aqui, eu tive uma experiência real sobre isso na minha vida. Quando um amigo meu que trabalhava comigo, tá, já contei, e que ele foi lá para poder ver como é que estava o negócio lá, que era muito difícil. Aí a mãe, sei lá, foi lá e ela... Foi lá, não foi lá, eu estou entrando lá, estou vendo. Não posso ver mais nada, porque não é muita luz. Tem muita luz, tem uma luz lá muito grande. Não consigo ver mais nada. Ele falou, rapaz, é o Glaucio. Quem era a luz? Era o Espírito Santo na minha vida naquele lugar. Não conseguia nem ver. Você é luz. Deus te chamou para iluminar. Jesus nasceu para que isso acontecesse. Através do nascimento e depois da morte, gente, nós hoje andamos na luz, Ele está comigo, o sangue de Jesus está sobre a tua vida. Você tem que sair daqui sabendo de, pastor, estou com medo. Normal. Quem tem medo aí? Todo mundo. Sai 3 horas da manhã. Passa na rua e dá de cara com o Tony ou com o Douglas. Acabou. Infarto. O cara vai embora, pô. É monstro. À beira do cemitério ali. Sei lá. Todo mundo tem medo. Isso é um impulso humano. Mas a verdade é que nós que conhecemos a Deus temos que entender que nós podemos até ter o medo, mas nós temos que ter convicção que nós temos uma autoridade, que nós temos uma possibilidade espiritual de repreender o medo, usando a palavra dizendo, porque Deus não me deu espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, medo não vai me dominar, porque o Senhor está comigo. Olha a diferença de servir a Deus, é essa. Aí você vai tendo a diferença de você servir a Deus. Não é a diferença agora de ser da nova vida, de ser agora crente. Sempre falo aqui, crente é coisa chata. Povo chato é crente. Eu vou dizer, cara, se eu não fosse crente, eu não seria crente não. Falo mesmo.
Eu ia ser católico, qualquer coisa. Ô, povo chato. Religioso. É muita gente religiosa, é muita gente hipócrita, gente. É muita gente querendo falar para os outros fazer e não faz. Ah, não, porque eu estou aqui agora orando, eu estou no meu ministério. Péssimo pai, péssimo marido, péssimo profissional, devedor, péssimo testemunho por de fora. Na vizinhança ninguém quer te ver pintado de ouro. E quando você passa com a Bíblia, o cara fala assim, meu Deus, eu nunca vou ser crente. Ainda escandaliza. Crente assim não tinha. Ainda bem que agora tem celular, não precisa nem andar com a Bíblia. Porque ninguém nem sabe. Para não escandalizar. Preocupado em mostrar. Preocupado em ser. Ah, não, pastor. Meu irmão, gente. Não, eu estou falando isso, cara, porque, sem brincadeira, é muita gente atrapalhando os outros de chegar na salvação. É muita gente impedindo as pessoas de chegar a Jesus. Porque tu olha um cara professando o nome de Jesus e querendo que o outro morra, não tem como conectar isso, gente. É professar o nome de Jesus e não perdoar, e não falar com A, com B, com C. É ser pão duro, ao ponto de não abençoar ninguém. Egoísta, não faz um favor para ninguém, não faz uma gentileza, nada, nada, não toma um prejuízozinho. Irmão, tu quer ser um crente raiz, tem que tomar um prejuízo na vida dos outros, e ficar quieto, e engolir, amém? Tem que tomar volta, para ser crente raiz. Mas isso aí ninguém quer, né? Mas todo mundo quer o poder, pô. É o poder. Não, poder. Quer o poder. Poder para quê? Sabe para quê? Se eu tiver poder, eu mando fogo na casa do vizinho. Com tanta autoridade espiritual que eu falo, Senhor, queima esse rádio que está não sei quantos decibéis. Não, essa aí a gente podia até negociar com Deus, né? Aquele rádio, irmão, 11 horas, aquele, meu Deus... No teu ouvido a criança querendo dormir? Ô, pai. Aí um anjo podia, de repente, abrir uma exceção, né? Eu falei que Jesus, para terminar, veio para vencer o diabo como homem. E ele fez isso. Colossenses 2,15 diz que ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz, desse modo desarmou os governantes e as autoridades espirituais. E envergonhou publicamente as autoridades espirituais ao vencê-los na cruz. Venceu. Visto, portanto, Abraão, Hebreus 2,14, diz, visto, portanto, que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, o filho também se tornou carne e sangue. Pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo. Está vendo? Que tinha o poder da morte. O poder da morte estava nas mãos do diabo, até Jesus ser encarnado. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove pecados do povo, uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Então, Jesus, quando ele encarna e ele morre na cruz, derramando o seu sangue, ele paga a nossa dívida, ele derrota o diabo e ele determina que o diabo e as trevas não têm mais poder sobre os filhos de Deus, e quem é filho de Deus diz amém. Para terminar e fundamentar o que eu falei, 1 João 3,8, parte B, diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Está escrito. Amém?
Bom, finalizando, o Natal marcou esse plano de Deus, o nascimento de Jesus. Jesus nasceu, viveu como homem, porém não pecou. Ele morreu e ele ressuscitou. Mas o que aconteceu depois da morte de Jesus? Se o Natal marcou o início do plano de Deus, sua morte marcou o início do seu triunfo. Após o Natal, Jesus então ele desenvolveu o plano de Deus, e após a sua morte, ele ressuscitou, concluindo o plano de Deus referente à salvação. O plano referente à salvação concluiu-se. Acabou. 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 Concluiu. Só lembro, crente, que eu ia ouvir isso de novo esse ano. Foi pro inverso. Eu gosto, cara. Todo mundo fala mal dele narrando, mas eu gosto dele. Para quê? Me fala qual é a necessidade de eu ter falado isso. É nenhuma. É assim, é zero. Isso é isso que eu estou falando. Que eu preciso mudar na minha vida, eu não consigo mudar. Que isso vem. Eu não vou, não é para falar. Eu falei. É fogo. Aí eu me perco, tá vendo? Tem graça. Deixa eu ver aqui, calma aí, gente. Deixa eu concluir. Esse esboço aqui está muito longo. Como nós vimos até agora, eu vou ler para concluir, tá? A definição clássica do Natal é a vinda de Jesus a essa terra como homem. Sendo esse o título dado até por Lucas lá, a vinda do Filho do Homem. O grande mistério da encarnação, do Natal, é que Jesus levou consigo um corpo glorificado, dizendo que não vai se desconectar desse vínculo que ele tem com a gente, mesmo que em seu corpo habite a plenitude de Deus. A mensagem do Natal não é focar apenas no menino Jesus, também. Não apenas no nascimento, pois a grande sacada é o quê? Que o nascimento de Jesus, o cumprimento do plano de salvação, não encerrou o propósito final. Ainda continua, ainda tem um propósito e profecias para se cumprir. O Natal não faz a história terminar. Entende? Isso quer dizer o quê? O próprio nome diz, Natal, nascimento, comer. O Natal é só o começo. Depois ele morre, ressuscita, e então, agora sim, ele vai finalizar a sua obra ao vir buscar a igreja, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Apocalipse 5:9 diz assim, e entoavam um novo cântico dizendo, digno és. Irmão, pensa nisso aqui, isso aqui vai acontecer. Isso aqui é uma profecia que vai acontecer. E entoavam um cântico novo dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus, aos que precedem de toda tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinará para sempre nessa terra. O tema central da adoração no céu continuará a mesma, o nascimento, a morte, a ressurreição e a glorificação de Jesus. E agora sim, é uma proposta, e eu vou dar aqui, é uma proposta de estudo do nosso pastor mestre Douglas, que compartilhou isso comigo, e eu humildemente acatei, porque achei interessante, de fato, falar isso. E que não é uma doutrina, mas é uma analogia ou uma simbologia, mas que nós podemos tomar como base isso e apontar para o futuro. Como a gente vai dizendo que nós vamos propor, então, um novo olhar para o Natal. Jesus, mesmo sendo eterno, ele veio à Terra, nela habitou, porém sabemos
que ele vai vir novamente para buscar e reinar. Bom, se na primeira vez que Jesus veio habitar nessa terra, ele se tornou o que nós chamamos de Natal, com o seu nascimento, quando ele vir pela segunda vez, não poderíamos também chamar de um segundo Natal? Não que seja doutrina, mas só para a gente pensar, seria também, nós também vamos celebramos o Natal que já aconteceu e o Natal que está prestes a acontecer. Qual? O primeiro Natal, ele marcou o início da nossa salvação. Esse segundo Natal, que é quando ele vem, marcará o início da nossa glorificação. Será o nascimento da glorificação. Será o início do corpo glorificado. O primeiro Natal veio para a terra e recebeu um corpo como o nosso corpo. E o segundo, ele vai vir para nós termos um corpo como ele tem. No primeiro Natal, Satanás, a antiga serpente, mordeu o calcanhar de Jesus, que foi a morte. E no segundo Natal, ele vem para esmagar a cabeça da serpente. E por fim, no primeiro Natal, Jesus começou a pôr em prática o plano de Deus para a salvação da humanidade. No segundo, ele vai vir para concluir o plano. E aí ele vai concluir. E aí eu poderia também falar de novo o que eu acabei de falar, que não deveria. Quando ele vier concluir, acabou! E então nós vamos dizer, acabou, vamos reinar em vida com Jesus. Na Nova Jerusalém, na nova terra, no novo céu, nós reinaremos com Ele, lá no céu, onde não haverá dor, onde não haverá choro, ruas de ouro, mar de cristal, por essas ruas de ouro andarei. Amém? Maranata, ora